à disposição, tá, para responder perguntas. Mas, por enquanto, só os atletas para também liberar, porque tem o jogo treino às 13h30. Antônio, por favor. Boa tarde a todos. Gostaria, de em nome do presidente Guerra, de todo o Conselho de Administração e do Departamento de Futebol, saudar a chegada do João Pedro e do Lucas. São atletas que vêm para agregar no ataque do Grêmio, uma posição que a gente estava procurando no mercado, e tenho certeza que ambos vão ser muito importantes para a gente ao longo da temporada. Gostaria de ressaltar também que são atletas, assim como várias outras contratações que a gente fez ao longo dessa temporada, que fizeram questão de estar aqui no Grêmio, abriram mão de coisas nos seus clubes atuais para estar aqui, e isso para a gente é muito importante, essa iniciativa por parte dos jogadores de comprar e vestir a camisa do projeto do clube. Certo? Bem-vindo, João, bem-vindo, Lucas. Obrigado. Uma camiseta. Beleza. Beleza? Aí. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, João. Boa tarde, Bruno. João, o que foi feito? O que tu fez tu escolher vir para o Grêmio neste momento, já que tu está com 31 anos, estava já com uma carreira consolidada já na Europa, né? Um jogador naturalizado italiano. O que fez tu vir escolher o Grêmio hoje e saber que por esse período tu vai conseguir render mesmo tendo grandes jogadores já como o próprio Luiz Soares ativando no Grêmio? Obrigado. Boa tarde. Não foi fácil, mas, né, depois de muito tempo voltar para o Brasil é um passo importante na minha carreira. No Brasil, acho que depois dos 30 a galera acha que já está velho, mas na Europa a gente ainda está na flor da idade, está com experiência, com maturidade. Então, a escolha foi simples, porque é o Grêmio. Acho que não tem muito o que adicionar. É o Grêmio. Para mim é uma honra, é um prazer, porque, como eu disse, para mim é um passo importante nesse momento da minha carreira, e escolher o Grêmio foi fácil. Lucas, boa tarde. A tua escolha, a pergunta vai muito parecida com a dele. Com 20 anos, jovem, o Grêmio seria o seu salto na carreira a partir de agora? Sí, ni hablar, la verdad que venir a un club tan grande como Gremio es un salto importantísimo, así que espero estar a la altura y contribuir al grupo, al equipo. Lucas, seguindo contigo, tão jovem, novo, eu queria saber para você como está sendo esses primeiros dias no Brasil, né, longe de casa, da família. Como é que está sendo o português? Está sendo fácil conversar com os companheiros? Eu queria um pouquinho desse seu relato, porque dá para perceber que tu faz uma força para nos entender, né? Como é que está sendo? Sí, no, la verdad que estoy ya hace 2 años que estoy lejos de mi familia, así que estoy acostumbrado, y mis compañeros me ayudan mucho para entender lo que me falan, así que me están dando una mano muy grande ellos. João, tua carreira na Itália, né, ela foi de extremo destaque, a gente sabe da idolatria que você tem por lá, inclusive, mas a gente percebe que ao longo da sua construção como atleta profissional, você passou por diversas funções, né? E no momento da sua contratação, muitos colocam você como aquele cara que vai dividir a responsabilidade com o Soares lá na frente, que pode ser o reserva ou o parceiro do Soares. Eu queria que você falasse sobre essa trajetória. Um João que pode ser centroavante, pode ser segundo atacante, já jogou como um meia. Como é que é essa, né, característica do João Pedro e como hoje você se enxerga? Sim, foi uma trajetória... tive a sorte de jogar na Itália,
que é um futebol muito tático, então você acaba aprendendo muito sobre o jogo, como interpretar, como vivenciar dentro de campo. Então isso me ajudou bastante como meia, como segundo atacante, e acabei nos últimos anos como centroavante. A oportunidade de dividir o campo com o Luiz, que obviamente é um grande atacante, então poder ajudar e entender como ele joga, a parte europeia, então vai ajudar bastante a gente talvez se entender dentro de campo. Acho que é mais isso, a parte tática na Itália a gente vivia, né? Se vive de um jeito diferente. É um jogo, quando você entende, no começo é difícil, mas depois que você entende, você acaba vivenciando dentro de campo diferente. Eu acho que isso, espero que seja o diferencial para mim aqui. João, tudo bem? Seja bem-vindo. A gente sabe que o Fenerbahçe fez um investimento alto quando te contratou, mas olhando, né, os teus números, tu vinha bastante do banco, né, não teve uma sequência de fato como titular. O que aconteceu lá? E essa pode ser, né, uma virada para ti, uma nova oportunidade para te firmar como um titular de novo agora no Brasil? Futebol é estranho, né? Às vezes a gente tem uma ideia, né, de como será, de como a gente quer que seja a temporada. A adaptação a nível de futebol mesmo foi difícil, porque depois de muito tempo no mesmo campeonato, no mesmo time, foi o que mais dificultou. Teve a lesão que também não ajudou bastante, que atrapalhou bastante, que quando foi, eu tinha começado bem, jogando bastante, acabei tendo a lesão, a Copa, tudo que faz parte do jogo, que a gente não tem como esperar, né? A gente tenta se preparar, mas acontece. Eu vinha de 3, 4 temporadas muito boas na Itália, de muito destaque. Tomei essa decisão na minha vida que não me arrependo, obviamente, porque, como eu disse, faz parte do jogo, mas eu tento sempre tirar como aprendizado. A gente não dá para, quando a gente fala de alta performance, não dá para estar sempre em cima. Então eu tirei como aprendizado e vai me ajudar bastante esse ano. Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo. Ontem a gente teve a oportunidade de ver você conversando com o Renato. O Fábio estava junto ali para tentar ajudar. Como é que foi essa conversa, essa primeira oportunidade de conversar com o treinador? Sí, hablamos un poco de la diferencia de física y cómo se trabaja acá en Brasil y en Argentina. Y bueno, después un poco me comentó la idea y que iba a ir, digamos, corrigiéndome a medida de los entrenamientos, las cosas que a él le gustan y las cosas que no le gustan y que tengo que cambiar. Lucas, bem-vindo a Porto Alegre, sucesso aqui. Queria que você se apresentasse as suas principais características, né? O Grêmio fez algumas contratações agora nessa janela, de algumas posições que precisava mais, o ataque é uma delas. Eu queria que você se apresentasse as suas principais características e onde você se sente melhor jogando e como. Obrigada. Sí, me gusta jugar más que nada por lo que es izquierda, a pierna cambiada, y no, me gusta mucho, yo soy extremo, así que me gusta jugar mano a mano, asociarme con compañeros, así que eso es lo que más me gusta de mi juego. João Pedro, bem-vindo a Porto Alegre também. Você estava próximo ou, de repente, negociando com o Botafogo, pelo menos foi o que a imprensa do Rio de Janeiro acabou noticiando, inclusive no mesmo dia que você fechou o acordo com o Grêmio, né? O dia que o Grêmio acabou falando do acordo. Como que foi essa aproximação do Botafogo e a aproximação do Grêmio? Como que você fez essa escolha estando entre dois grandes times, né? O Grêmio, é claro, tem uma história gigantesca, está na parte de cima da tabela, mas o Botafogo é o líder do campeonato e pode ser um dos campeões, né? Disparou para ser campeão brasileiro. Como que você fez essa escolha entre o Grêmio e o Botafogo? Acho que essa parte de mercado, né, é normal, né, faz parte. Quando eu expressei a ideia de voltar para o Brasil, não porque sou eu, mas é normal que pinte grandes times nessa situação. Como eu disse, o projeto, quando eu conversei com o Antônio a primeira vez, tive um bate-papo com o Renato rápido, mas tive um bate-papo com ele. Parece até clichê, mas não tive dúvidas no momento. É óbvio que é um prazer poder ter esse interesse de outros clubes, mas o pensamento foi desde o começo do Grêmio, tanto que o esforço foi feito da parte do clube, mas
de todas as partes para que se concretizasse o mais rápido possível. Óbvio que o final de mercado sempre acaba atrapalhando um pouco, mas como eu disse no começo, era o Grêmio, era para mim é uma oportunidade muito grande, independente do que eu já fiz na minha carreira, para mim é uma oportunidade muito grande, eu não tive dúvida. E a gente imagina, né, João, que quando você começou a conversar com a direção do Grêmio, você também estava acompanhando o que está acontecendo no futebol brasileiro. A gente está falando aí, o Botafogo meio que disparou, mas o Grêmio está ali, né, brigando. O Grêmio está numa semifinal de Copa do Brasil. Como é que você avalia este momento do futebol brasileiro, vendo de fora como você estava, e como é que você vê as chances do Grêmio, né, de chegar e disputar até o fim essas competições? O futebol brasileiro nos últimos anos cresceu bastante, porque óbvio que o nível do futebol brasileiro, do jogador brasileiro sempre foi alto. Os investimentos começaram a aumentar, os jogadores começaram a considerar o fato de voltar para o Brasil, não só financeiramente, mas pelo nível do que o futebol brasileiro atingiu. O que o Botafogo está fazendo é óbvio que é bom, acaba sendo bom para todo mundo, porque é um clube que talvez, né, passou por momentos difíceis e hoje está obtendo sucesso. O fato do Grêmio, eu acho que é admirável, porque não é fácil você jogar uma segunda divisão com a grandeza que o Grêmio tem e no ano seguinte fazer o que está fazendo. Está na semifinal de Copa do Brasil, está brigando por cima e vai brigar até o final, porque acho que só a grandeza, o fato do Grêmio ser um clube campeão, coloca obviamente receio nos outros clubes. Vai ser um campeonato divertido, tem uma metade boa de campeonato ainda, tudo pode acontecer, a gente vai fazer a nossa parte para ficar brigando até o final. Lucas, gostaria que você falasse do episódio de 2017, Libertadores do Grêmio, o Grêmio em Lanús, você acompanhando por lá. Como é que foi acompanhar lá e hoje está vestindo a camisa do Grêmio? Sí, me tocó estar en el campo de juego esa vez, como hincha, era más joven yo, y fue una final, la verdad, muy linda, donde Gremio desempeñó un gran juego. Y bueno, ahora estar acá, una felicidad enorme, un club enorme como es Gremio, que poder estar acá es un gran paso en mi carrera, así que con muchas ganas de empezar este proyecto. João, boa tarde, bem-vindo a Porto Alegre. Você faz várias funções ali no ataque, né? Jogou meio campo, segundo atacante. Sente confortável jogar com o Soares também, não só ser uma peça para repor o atacante? Qualquer um se sente confortável jogando com o Luiz. É um grande atacante, faz a diferença, é inteligente, sabe viver o jogo do melhor jeito possível. Acho que para qualquer um é um prazer estar do lado dele, poder entendê-lo, ajudá-lo. A questão, como eu disse, de fazer várias funções acaba sendo uma coisa adicional. Obviamente esse problema vai ser do Renato, né? Que é um problema bom, né? Mas bom, estar do lado do Luiz no ataque, poder, né, ter a oportunidade, talvez estar do lado dele, vai ser, como eu disse, eu gosto de dizer sempre divertido, porque quando está ali dentro é o que eu gosto de fazer. Lucas, a mesma tecla, bem-vindo a Porto Alegre também, sobre jogar com o Soares, né? Tu comentou que se sentiu envergonhado nos primeiros momentos com o Soares à sua frente. Como é que está sendo essa adaptação? Como é que vai ser para ti jogar ao lado de Soares? Y un poco de vergüenza porque yo lo veía en la tele en el Barcelona, junto a Messi, Neymar, y ahora tenerlo acá al lado, la verdad que es una felicidad enorme y espero, si me toca jugar, poder hacerlo de la mejor manera junto a él o quien sea del equipo. Lucas, boa tarde. Tu vem da Argentina, onde acabou de concluir uma temporada completa. Como tu tá em relação ao físico? Tu tá pronto para jogar mais meia temporada que tem pela frente no Grêmio? Sí, mi último partido fue el sábado, así que estoy digamos, físicamente bien, así que estoy a disposición del técnico. E João, tu ainda muito cedo foi para a Europa, foi revelado pelo Galo, acabou retornando também no Santos, não teve muitas oportunidades, teve poucos jogos, mas na Itália tu teve muito sucesso. A que tu acredita esse sucesso na Itália e essas poucas oportunidades no futebol brasileiro? Eu saí cedo do Atlético, né? Fiz toda a minha base ali. Naquele período, acho que talvez muito mais do que hoje, o sonho de qualquer jogador era ir para a Europa.
Tive um pouco de sucesso na Itália, que foi, como eu disse, foi entender o jogo, e depois que você entende, você consegue unir a técnica que o brasileiro tem com a tática italiana, acaba se tornando... Foi o que os brasileiros que tiveram sucesso lá conseguiram fazer. Na verdade, foi isso. O Santos foi uma situação complicada, mas não pelo fato que o Santos naquele período estava em transição e, bom, faz parte do jogo também. Hoje, com um pouco mais velho, né, tentar colocar tudo isso em prática. Óbvio que tem sempre esse período de adaptação, que talvez faça parte desse começo, mas eu estou muito feliz, estou muito tranquilo, estou muito focado, que eu tenho certeza que esse final de temporada vai ser importante. Lucas, seja bem-vindo. Olhando os teus números no futebol argentino, chama a atenção que tu era um dos principais dribladores do campeonato, mas ao mesmo tempo não tem uma grande média de gols. Isso é algo que tu te cobra, de estar pisando mais na área, de fazer mais gols, é algo que tu entende que precisa evoluir? ¿Cómo? Hacer más goles. Ah, sí. Sí, la verdad que tengo que, lo que sea, mejorar la toma de decisiones y eso, así que soy joven, así que lo puedo aprender acá con un gran entrenador y grandes compañeros, así que espero poder mejorar eso y poder convertir muchos goles, muchas asistencias, todo. João, seja bem-vindo também. E eu preciso te perguntar, porque no Fenerbahçe tu foi companheiro do Ener Valencia, que foi a principal contratação do Inter agora na janela do meio do ano. Queria saber como é que é a tua relação com ele e se chegou a conversar agora nessa tua vinda para o Grêmio, até projetando um Grenal ali na frente. O Ener é um grande amigo, a gente, né, conviveu esse ano inteiro, essa temporada passada inteira juntos, teve muito sucesso, é merecedor, porque, né, tem muita qualidade, viveu um grande ano, nos ajudou bastante. A gente conversou bastante antes dele vir para o Brasil, mas mais pelo fato de a gente ser brasileiro, e conversou bastante com a gente para entender como que era o país. Ainda não conversei com ele, né? Vai ser legal revê-lo, porque, como eu disse, é um grande amigo, a gente viveu grandes momentos juntos. E básico é isso. Bom, bem-vindo também a Porto Alegre. Tem uma questão, você falou que pode jogar em diversas posições, que, enfim, tem essa funcionalidade diversa, mas o Grêmio precisava mesmo para essa janela de transferências um centroavante para ser a reposição para o Soares. E tu chega com esse cartaz de centroavante. Daqui a pouco ser o reserva dele é algo que te incomoda, porque tu tem um cartaz bonito pela Europa. Quero saber se essa possibilidade de ser reserva no momento, como é que tu vê isso? Como você disse, eu faço quase todas as funções no ataque. Vou tentar, obviamente, qualquer jogador que você perguntar do grupo, ele vai querer jogar, e isso é normal. Esse não vai ser um problema meu, vai ser um problema do Renato, né? Óbvio que a gente quer jogar sempre. Vai fazer tudo parte do que vai acontecer daqui para frente. São muitos jogos, tem muita coisa para acontecer. A gente vai deixar para o Renato decidir. Lucas, bem-vindo a Porto Alegre. Você enfrentou o Grêmio jogando pelo Lanús, pela Sul-Americana, correto? Queria que você falasse como é que foi essa experiência, o que você já tinha de visão do Grêmio, enfim, esse teu conhecimento sobre o clube antes de vir para cá. Sí, la verdad que vine en 2021 en Copa Sudamericana, que no estaba todavía sin torcida, y cuando fui al estadio me gustó mucho. Un estadio muy imponente, así que tengo muchas ganas de volver y ya ver a la gente ahí alentando, así que estoy muy ansioso por eso. João, bem-vindo ao Grêmio, bem-vindo a Porto Alegre. Uma das situações que a gente tem ouvido mais do Grêmio, inclusive, é que nessa janela o Grêmio precisava receber jogadores que chegam jogando, né, que não precisam fazer nenhum tipo de adaptação, pelo menos física, né, ter um ritmo de jogo. Como é que tu está te sentindo para isso, né? É claro que isso depende também do treinador, depois vai depender do Renato, mas queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Quando que tu acha que tu vai estar pronto para jogar? E se tu acha que esse quando já é agora, já é de início, já de chegada? A gente acabou a temporada tarde na Turquia, infelizmente por causa da tragédia do terremoto, então acabou alongando um pouco mais a temporada. Tive pouco tempo de férias, a gente começou já faz mais de um mês já a pré-temporada, então fisicamente eu já estou já no final da pré-temporada. Obviamente o campeonato não começou, então não tenho ritmo de jogo,
mas fisicamente eu estou bem. Agora é só descer em campo e reconquistar esse ritmo. Tenho certeza que não vai demorar muito, mas é óbvio que o ritmo de jogo também muda. A gente pode até estar bem fisicamente, mas precisa do campo, do jogo para adquirir algumas dinâmicas. Estou tranquilo porque, como eu disse, foram 4 semanas de preparação física, então a parte mais grossa já ficou para trás, agora é só jogar. Obrigado. Lucas, tu jogas na posição parecida ou quase igual a que o Renato jogava, né, o teu treinador hoje. E o Renato, ele é um cara folclórico aqui, ele brinca muito com os jogadores, fala do DVD dele, dos melhores lances, que ele provavelmente vai te mostrar. Isso é para depois, tu vai saber disso. Mas eu quero que tu fale um pouquinho sobre a experiência de ter um técnico que é tão grande para o Grêmio, né, e que pode te ensinar tanto da tua posição também. Não que tu precise ser ensinado, mas basicamente é da função, é um cara que também trabalhou por ali onde tu trabalha como ponta. Sí, no, la verdad que sé lo que es Renato para Gremio, todo lo que le dio. Y bueno, no, también tener un entrenador que haya jugado en una posición parecida a la que juego yo, me va a servir mucho para los consejos que me puede dar un grande como él, así que a escuchar y aprender. Lucas, boa tarde. Brum, boa tarde, João. Em relação às tuas inspirações, Lucas, do futebol argentino, queria te perguntar, e do futebol mundial também, e tu te considera um argentino mais aguerrido dentro de campo, ou tu te considera um cara mais tranquilão e vai se adaptando à partida? Obrigado. Y varío mucho, soy tranquilo, pero bueno, a veces cuando me enojo, me enojo, así que nada, el fútbol argentino sí es mucho choque, así que creo que acá en el fútbol brasilero hay más espacio, se juega mucho más por el piso, así que eso también para los extremos es mejor porque te llega la pelota más limpia y en mejor posición. Inspiração no futebol, ídolo. se inspira, se tiene como semelhante a usted? Bueno, no, me gusta, sacando a Messi, que para mí es lo más grande, como de mi posición, en su momento miré mucho video de Neymar en Barcelona, la rompió toda, y después, no sé, me gusta mucho, Hazard, Vinicius, son grandes jugadores que juegan en mi posición y uno trata de ver y de copiar lo más que se pueda, ellos son de otro mundo. Obrigado. João, viralizou um gol teu de bicicleta. E o Renato, ele tem uma fama aqui em Porto Alegre. No ano de 2019, ele deu um carro pro Luciano por fazer um gol de bicicleta. O Luciano que está no São Paulo hoje. Já pensou em ganhar um carro aí fazendo um gol de bicicleta aqui no Grêmio? Só um detalhe, essa bicicleta dele foi muito mais bicicleta do que a outra. Tem que ganhar 2 carros, daí pode pedir pro homem. Ele deu mesmo o carro pro Luciano, que tá no São Paulo. Pagou no Pix, pagou no Pix. Mostrou o comprovante. É carro popular, para deixar claro. Ele vai dizer qual é o carro, né? Não, foi um gol bonito, são aqueles gols que acontecem 1 em 1 milhão. Acho que devo ter tentado umas 2 vezes na carreira e consegui naquele momento ter essa felicidade. Não bati esse papo com ele. Teve sorte o Luciano. Obrigado, Lucas. Obrigado, João. Obrigado. Antônio, só pedir mais uma foto de vocês três, por gentileza. Beleza. O mundo do futebol está sempre repleto de movimentações emocionantes. E o Grêmio não fica atrás. Recentemente, o clube surpreendeu os torcedores ao contratar 2 jovens promessas do cenário futebolístico, Lucas Bessodzi e João Pedro. Mas o que será que os apaixonados pelo tricolor gaúcho acham dessa decisão? Lucas Bessodzi, conhecido por sua habilidade dribladora e visão de jogo aguçada, tem se destacado nas categorias de base e chamado a atenção de diversos olheiros. Por outro lado, João Pedro, com sua velocidade e capacidade de finalização, também tem conquistado espaço e impressionado com seu desempenho. Ambos os jogadores representam uma aposta no futuro do clube, trazendo sangue novo para o elenco e alimentando as esperanças de vitórias e conquistas. Mas agora a pergunta que não quer calar. O que você, torcedor gremista, pensa sobre essa contratação?
Será que a dupla dinâmica formada por Lucas Bezosi e João Pedro tem o potencial para se tornar uma referência no Grêmio? Você acredita que eles podem contribuir significativamente para os desafios futuros do time? Nós queremos ouvir a sua opinião. Compartilhe conosco seus pensamentos, expectativas e até mesmo suas preocupações. Afinal, o futebol é feito não apenas de jogadas e gols, mas também das vozes apaixonadas da torcida, que carregam o clube rumo ao sucesso. Deixe seus comentários e faça parte dessa conversa animada sobre o futuro do Grêmio, com Lucas Bezosi e João Pedro em campo.